gente, a situação que eu apareço aqui pra vocês. E vai ser desse jeito que eu vou começar o diário de gravidez. E se prepara que aconteceu muita coisa e você precisa saber. Não me deixa falando sozinha. Graças a Deus a gente já passou por mais uma semana, estamos na 10ª semana. E assim, eu esperei para gravar esse vídeo também, porque eu tava esperando fazer a primeira ultrassom. Vem acontecendo muita coisa na minha vida. Meu dia a dia, ele virou uma loucura. A minha rotina tá uma loucura. No primeiro vídeo do Diário de Gravidez, eu gravei como que foi descobrir, como que foi a descoberta, os sintomas que eu tava antes de descobrir, né, que eu estava grávida. E como foi ali as primeiras semanas depois que eu descobri. Eu consegui agendar a primeira consulta já de ultrassom. Nós fomos ver também. Eu vou contar tudo pra vocês aqui, como que foi o primeiro ultrassom, que eu achava que era uma coisa, foi outra coisa. Vamos começar falando sobre como andam meus sentimentos do último vídeo que eu fiz pra cá. Lembrando que a minha gravidez, esses são os meus sintomas. Nem toda gravidez, nenhuma gravidez é igual a outra. Então assim, não me julguem. Meus hormônios, eles estão à flor da pele. Juro. É assim, um mix de sensação que eu nem mesmo tô me aguentando. Eu não sei se eu vou acordar irritada ou se eu vou acordar um amorzinho. Tem dia que tudo me irrita, exatamente tudo me irrita. Tem dia que eu tô bem emotiva, sabe? Que eu choro do nada. E tem dia, gente, que assim, não teste minha paciência. Realmente, quando falam assim, que hormônios mexem com a gravidez, mexem com os sentimentos da mulher, realmente, aqui no meu caso, tá mexendo demais. No último vídeo, eu também falei sobre a minha pressão, que minha pressão tava super alta. Eu tava fazendo acompanhamento no postinho, certo? Pois bem, eu mostrei aqui no canal algumas comprinhas que eu fiz na Shopee e eu comprei um aparelhinho de medidor de pressão digital, né? Pra também eu acompanhar em casa. E assim, o medidor que eu comprei, no mesmo dia que eu comprei, fui no postinho pra ver se tava batendo com a pressão lá das enfermeiras, né? E sim, tá batendo certinho, né? Ela pediu pra eu ir acompanhando. Qualquer alteraçãozinha assim pra mais ou pra menos era pra eu correr pra lá. A médica, ela me indicou tomar AS. Assim, fiz isso. Eu fiquei, por que tomar AS, gente? Mas aí eu fui procurar também saber. Ele ajuda a diminuir um pouco a pressão, a evitar que eu tenha pré-eclâmpsia no final da gravidez. Então a gente já previne com a AS. A médica falou pra mim também que poderia ser por conta da ansiedade, entendeu? Eu sempre tratei, desde os 15 anos, eu sempre tratei da minha ansiedade. A minha ansiedade é muito forte. Eu chego a passar nervoso É um nervoso bem excessivo, gente. Eu viro a Juma. Não me tire fora de mim. E essa ansiedade tá ali junto. Então, pode ser que a minha pressão, ela estava desse jeito, porque ali no começo da gravidez, por conta da ansiedade. E realmente, eu estava muito ansiosa. Ansiosa para saber o que eu ia fazer agora, como que ia ser minha vida. Ansiosa também para saber, principalmente, para saber se estava tudo bem com o bebê e comigo também, né? É recomendável também para gestante fazer exercício físico, óbvios, exercícios leves e também com o médico, se o médico liberar, né? Justamente também para a saúde mental da gestante e para na hora do parto também você não ficar ansiosa. Vou voltar para academia agora, né? Eu sempre gostei de treinar, sempre, já faz um bom tempo que eu treinava, né? Só que eu falei assim, vou fazer uns exercícios, vou fazer uma caminhada, vou fazer uns exercícios leves em casa, pra ver também se me ajuda, né, nessa questão aí da ansiedade, também até pra melhorar minha pressão, né. Beleza, eu falei assim, tudo bem, né, vou começar a fazer os exercícios. Eu falei da boca pra fora mesmo, porque é assim, a falta de energia e disposição fica muito grande. Fico chateada comigo mesmo, porque eu me programo pra fazer as coisas e tem dia que eu acordo super disposta, né? Igual,
Um exemplo, esse vídeo mesmo, eu ia gravar, eu ia levantar hoje mais cedo, né, pra adiantar algumas coisas aqui, depois pra gravar, e acabou que eu acabei levantando tarde, fui lavar meu cabelo tarde. Antigamente, eu tinha um horário, assim, certinho pra comer. O meu estômago batia meio-dia, meu estômago já começava a doer, assim, já pra eu querer almoçar. Então eu sempre almocei no horário certinho, levantei, eu tinha uma rotina, sabe, bem assim, com os meus horários. E agora eu não consigo, gente. Tem dia que eu acordo disposta, mas tem dia que eu não quero fazer nada. E aí eu fico me cobrando por isso. Esses dias eu escutei uma coisa que eu não queria ter escutado, que gravidez não é doença. Eu sei que gravidez não é doença. Se a pessoa se sentiu disposta, se a pessoa conseguir ir daqui até a China a pé, sem cansar, e sem reclamar, e sem sentir dor, tudo bem. Foi a gravidez da pessoa. Agora não significa que porque essa pessoa não sentiu isso, eu não senti também. Coisas que são desnecessárias você falar pra quem tá grávida, entendeu? Totalmente desnecessário. Outra coisa que eu acho desnecessário também, por exemplo, você ter preocupação com a pessoa é uma coisa, né? Você ter preocupação com a pessoa, fulano, faça isso, porque pode acontecer isso, XXY. Na minha gravidez aconteceu XXY e eu tive que me cuidar. Isso daí é super bem-vindo, super válido. Eu escuto isso e eu abraço com o maior carinho, porque mostra que a pessoa tá se preocupando. Ai, queimei minha orelha! Enfim, isso mostra que a pessoa tá se preocupando comigo. Agora, me fala assim, sejam sinceros, qual a dificuldade da pessoa vir te falar só coisas ruins? Do tipo, que fulana perdeu assim, ou não sei o que, sabe? Vocês entenderam o sentido da coisa que eu tô falando, né? A gente sabe diferenciar quando a pessoa, ela já passou por aquilo e ela tá tentando te alertar, te ensinar sobre algo. Aliás, gente, eu nunca fui mãe, é a primeira vez que eu tô grávida. Então, super bem-vindo dicas, é super bem-vindo informações, assim, que talvez às vezes eu não saiba. Agora, não tem necessidade nenhuma das pessoas ficar falando coisas desagradáveis, sabe? Isso daí só me faz pegar ranço da pessoa. As minhas roupas, as blusinhas que ainda servem em mim, e eu consigo vestir de boa e dar uma esticadinha. Calça não serve nada, não serve nenhuma calça em mim. Os meus pijamas, eles estão ficando apertados assim um pouquinho na parte do elástico, sabe, embaixo. Eu gosto de dormir às vezes com a cueca do Lucas, que é mais folgadinha assim, né? E já mês que vem, nesse começo do mês que vem, eu vou comprar já algumas roupinhas e deixar aqui umas roupinhas mais confortáveis. Ai, gente, porque assim, eu só vestia roupinhas piriguetes. Nada de barriga de fora, mas elas são bem apertadinhas, assim, roupa de, sabe, de... enfim, de piriguete. E aí o meu maior medo, sabe qual que era? Chegar na ultrassom e a médica falar assim, meu Deus, é gêmeos. O maior medo era isso. Fiquei pasmem, porque eu achei que era o ultrassom mais conhecido, né, por gestante, o morfológico, que é aquele ultrassom que é na barriga, que passa o gelzinho. Eu achei que era aquele ultrassom. Quando eu marquei, eu ainda tava de 8 semanas, 7 para 8 semanas. E aí ela falou que o ideal seria o ultrassom transvaginal. E eu fiquei, mas eu já fiz ultrassom transvaginal quando eu não tava grávida. E grávida pode fazer ultrassom transvaginal? Por que é ultrassom transvaginal e não é o outro? Fiquei com essa dúvida na cabeça, né? E aí fui pesquisar. Quando você tá com poucas semanas, né? Antes das 9 semanas, é indicado fazer esse ultrassom. Por quê? O bebê ainda tá muito pequenininho. Então, no ultrassom transvaginal, consegue ver ali o saco gestacional, consegue ver também o útero, consegue ver o bebê e escutar o coraçãozinho do bebê. Por isso que em muitos casos, já na primeira ultrassom, é indicado, não é regra, mas é indicado o ultrassom morfológico. E é uma coisa que eu não sabia. Tem outra coisa também muito interessante, que eu não sabia antes e que agora eu tô assim, nossa, sabendo muito.
Quando alguém falava assim pra mim, você tá de quantas semanas, né? Ou quando eu perguntava pra alguém, né? Quando eu perguntava pra alguém, você tá de quantas semanas? A pessoa falava, eu tô de 7, 8, 10, 12. Aí eu ficava, na minha cabeça, 12 semanas, quanto que é 2 semanas? Mas 2 semanas, quantos meses? E eu nunca sabia, nunca, tipo, entendia. Eu falava, mas quantos meses você tá? Porque eu não sabia. E agora eu sei muito. Até porque eu tô em acompanhamento, né? Então, obviamente, eu vou saber. Mas eu tô achando isso muito... Ai, nossa, agora eu sei. Você tá de quantas semanas? Sei. Entendi, 2 meses. E tô eu aqui de novo na cozinha, né? Mais uma vez. Eu podia até dar um nome pra esse quadro, Café com Louça. Porque louça a gente tem todo dia, né? Então a gente marcou a ultrassom, fomos lá, né? No dia da ultrassom o Lucas foi comigo. Eu não fiquei insegura porque eu já tinha feito esse exame. Então eu já sabia mais ou menos como que ia funcionar. Só fiquei um pouco desconfortável para saber se era homem ou mulher, porque eu fico mais confortável quando é mulher. E da primeira vez que eu fiz foi homem. É assim, é uma ultrassom super rápida mesmo, só para ver se o saco gestacional, se ele tá certinho, se ele não tá com descolamento. E o coraçãozinho do neném, pra ver se ele tá do tamanho certinho, né? Eu vou tentar dizer assim, o que eu senti. Eu vou tentar mostrar o que eu senti. Sim, foi isso mesmo que eu senti. A médica, ela não falou assim, vou colocar agora o coraçãozinho do neném pra vocês ouvir. Ela primeiro falou, eu vou dar uma olhada aqui primeiro, né? E aí, depois que eu tiver toda a análise de tudo, eu pego, viro a tela e mostro pra vocês, tudo certinho, né? Só que ela colocou na primeira vez o coraçãozinho pra bater, e assim, gente, a gente escutou assim... Muito rápido, é muito rápido, gente. O coração dessa criança bate muito rápido. Na hora que eu escutei, gente, meu sorriso, assim, inexplicável. Eu olhei pro Lucas, o Lucas também olhou pra mim, a gente abriu um sorriso um pro outro. Nossa, é muito emocionante, gente. Nossa, é emocionante demais. Eu acho que é uma coisa que eu nunca vou esquecer. O dia que eu escutei o coraçãozinho do neném batendo. É muito emocionante mesmo. Real. E a gente saiu de lá super feliz, né? A gente saiu... Nossa, quando a gente viu que tava tudo bem, né? Com o neném, a gente ficou super feliz. Nossa, foi muita emoção. Aí saí de lá, né? Já com uma fome de dragão. Já pedi pro Lucas comprar alguma coisa pra eu comer. E, gente, falando em comida... Tá? Nas primeiras semanas eu trouxe aqui pra vocês o que eu tava sentindo em relação à comida, né? Que eu estava com muita fome e eu não tava com enjoo de nada até o momento, eu não tinha vomitado, graças a Deus. Só tava com leve desconforto, né? Só foi eu falar isso. E eu só senti um pouquinho de nojo do frango, foi do frango. Eu olhei assim o frango e eu fiquei com muito nojo e até agora eu não consigo ainda comer frango, tá? Eu olho o frango, esses dias o Lucas fritou um frango, tava com cheiro tão gostoso, mas quando eu olhei assim, falei, não gosto. Mas tem outra coisa que tá deixando ele bastante preocupado comigo, que eu até emagreci, eu perdi peso porque eu não tô conseguindo comer as principais refeições do brasileiro, que é o arroz e feijão, né? A textura do arroz, o grão, eu não sei explicar, gente, é o grão. A textura dele na minha boca não desce, me dá enjoo. Só de eu olhar também eu já fico enjoada. É uma sensação horrível. Então, o principal comida do brasileiro, que é o arroz e feijão, eu não tô conseguindo comer. E, assim, uma perda de apetite total. Calma aí. Assim, a única coisa que eu tô conseguindo realmente comer tudo que for de batata eu como. Então, se for purê de batata, se for batata assada, se for batata frita, se for batata, eu consigo comer. Brócolis eu consigo comer todos os dias. Acostumada a comer brócolis antes e eu sempre gostei muito de brócolis. Então, é uma coisa que eu gosto, não me enjoa. Tô comendo todos os dias brócolis, batata e peixe. Peixe também é uma coisa que não me enjoa e eu tô comendo.
restante, assim, de mistura, carne, essas coisas eu também como. E, gente, eu juro, não é frescura. O arroz não desce, não vai. Ai, meu Deus, é uma coisa que eu espero do fundo do meu coração que isso passe e que eu consiga comer arroz de volta depois dessa gravidez, porque, gente, tá complicado. Tá complicado. E eu gosto de fazer, só de eu sentir o alho, sabe, queimando, o cheirinho do alho queimando o arroz, eu gostava de fazer já. O feijão também. O feijão, o cheiro do feijão na panela, quando ele tá temperando, eu consigo ficar de boa. E eu consigo tomar, eu coloco bastante caldo do feijão pra eu tomar também, pra não ficar sem nada, né? Mas o cheiro de quando tá temperando é ok. Agora o cheiro de quando tá cozinhando na panela de pressão também não me desce. Desejos. O desejo me pegou essa semana porque eu vi um status, né, de uma moça que eu comprava uns cone trufado dela quando eu trabalhava. Eu ainda trabalhava presencial e eu comprava cone trufado dela. E ela tinha parado de vender esses cones e ela voltou aqui pra minha cidade. E eu tenho o contato dela e ela postou esse cone. Na hora que eu vi esse cone, eu queria esse cone ali, naquele momento, naquela hora. Só que a moça já não tinha pronta entrega e ela tava morando em outro bairro, que não é mais o bairro perto do meu, entendeu? E aí eu pensei, isso vai passar, né? Só fiquei com vontade agora, mas isso vai passar. Pois na hora de dormir, eu fiquei com esse cone na cabeça. E esse cone não saiu da minha cabeça. E assim, como eu tô passando por muitos processos, eu não queria, sei lá, falar pro Lucas, sabe? Nossa, tô com vontade de comer. E aí eu fui e falei pro Lucas, eu falei, amor, eu vi um cone e eu tô com vontade de comer esse cone. Arranja um cone pra mim, pelo amor de Deus. E ele foi atrás de cone no dia seguinte. E ele não tava achando assim... Primeiro ele achou aqueles cone de bomboniere, aqueles cone que a gente comprava na escola. Falei, não, meu filho, não é esse cone, é um cone trufado, é um cone trufado. Você acha alguém que vem no cone trufado. Porque a gente foi no mercado, só que nos mercados também tinha aqueles que sabe, que não é caseiro. E eu não tava achando ninguém. Aí ele foi e me trouxe trufa pra ver se eu comia se me saciava. Eu comia trufa, eu comia chocolate, mas não é o cone, não era o cone. Aí ele foi trabalhar esses dias aqui perto, né? E ele achou um cone lá trufado. E assim, ele trouxe o cone, eu comi o cone. Mas, como que eu vou explicar pra vocês que eu tô com vontade ainda de comer? Eu agradeci muito ele me trouxe 2. Eu falei, amor, obrigada, nossa, tava morrendo de vontade disso. Eu fiquei super feliz quando ele chegou. Eu falei assim, agora eu vou matar minha vontade de comer o cone. Só que, gente, eu comi o cone, mas eu tô com vontade de comer o cone da menina, entendeu? É o cone dela que eu tô com vontade, aquele cone que eu vi na foto. Então, eu encomendei com ela alguns, né? Porque, assim, ela faz de vez em quando, ela não tá trabalhando agora só com isso. Então, eu encomendei com elas, eu vejo a hora desses cones chegar pra eu comer e degustar eles todos de uma vez só. E agora, gente, eu preciso atualizar vocês também como está o meu olfato. É olfato que fala. Ele continua bem forte, tá? Eu acho que o ápice pra mim foi no finalzinho agora dessa semana, tava assim, insuportável. Eu descobri que tomate tem cheiro. Eu não sabia que tomate tinha cheiro. E assim, tem um cheiro horrível, eu tava sentindo de longe, eu juro. O Lucas fez uma salada, eu tava lá no fundo. Na hora que eu comecei a andar aqui no corredor, eu senti o cheiro de tomate. Eu falei pra ele, você tá cortando tomate, né? Ele falou, tô. Eu falei, tô sentindo o cheiro daquele. Mentira, eu falei, tô sentindo o cheiro daqui. E aí, outra hora, eu tava aqui deitada no quarto, de noite também. Ele foi fazer salada de novo. E na hora que ele cortou o primeiro tomate, eu falei, você tá cortando tomate? Ele, tô. Então, eu tô com ranço de tomate também. Mas é mais o cheiro, não de comer tomate. É o cheiro do tomate
Tá bem forte assim nas minhas narinas. De perfume eu não enjoei de nada de perfume. Eu acho que é mais cheiro de comida, de coisas. E às vezes vem um cheiro, às vezes estranho do nada também, que eu não sei nem de onde tá vindo. E eu falo, você tá sentindo esse cheiro? Ele fala, não, então eu não sei se é coisa da minha cabeça também. Eu ainda tenho mais exames pra fazer. Eu emagreci, eu espero que no próximo vídeo de check de gravidez eu esteja me alimentando, conseguindo me alimentar melhor. Eu não sei nem porque eu tô falando aqui nessa escova, também não sei, vou continuar falando e finalizando o vídeo assim, tá, gente? Então é isso, cada dia é uma nova descoberta. Não sei como que eu vou acordar amanhã, se eu vou acordar bem, se eu não vou acordar, tá? Cuidado quando vocês falam as coisas pra grávida, porque às vezes ela pode estar um daqueles dias bem irritadíssimos e dar uma resposta pra vocês, tá? Agora eu quero saber uma coisa. Você é mãe, tá tentando ser mãe, está grávida, já esteve grávida, já tem filho? Vai me contando aí nos comentários, conta aí seus desabafos também, conta se você já ouviu alguma coisa que você não gostou na sua gravidez. Me dá algumas dicas também, tá, gente? Eu quero dicas sim, tudo bem? Me fala se esse negócio de cheiro é paranoia da minha cabeça. Me ajuda aí, comenta aqui embaixo. Curte esse vídeo pro YouTube também recomendar para outras gravidinhas, para outras mamães, para outras tentantes, para as pessoas que gostam desse nicho de vlog. E também, gente, se inscreva no meu canal, tá bom? Eu vi que tá chegando bastante gente nova por aqui. Eu tô gostando muito, eu fico achando muito legal isso, porque eu achei até que ninguém ia ver meus vídeos, né, quando eu comecei a postar. Mas então, se inscreva aqui no meu canal pra me ajudar também a bater pelo menos os 1000 inscritos. É isso, gente. Deus abençoe sempre a vida de vocês e a sua família. Tenha um ótimo dia ou final de semana, não sei quando eu vou terminar de editar e postar esse vídeo. Tudo depende da minha disposição. Beijos e até mais!